Hoje vamos dedicar-nos às noções básicas e gerais para começar a usar o Feng Shui. Vamos perceber os primeiros passos no estudo do Feng Shui, as regras para o layout da casa e assoalhadas. Primeiros passos. Antes de proceder a qualquer aplicação ou mudança indicadas pelo estudo completo de Feng Shui, vamos perceber a importância de implementar estas regras básicas, tais como destralhar. A tralha a mais é energia estagnada. Mantenham a casa limpa, arrumada e livre de tralha. Isso inclui armários, gavetas e também a roupa e sapatos que já não usa. Guardar objetos com o intuito de um dia mais tarde virem a ser necessários não é boa prática. No entanto, há objetos especiais, então guardem dentro de uma caixinha específica, num local longe, bem arrumadinho, por exemplo, numa arrecadação que tenham ou no sótão, mas guardados em condições e arrumadinhos, sim? Arrumar e limpar. Despensas, arrecadações, frigorífico, guarda-roupas, todos esses compartimentos bem arrumados e limpos. Arranjar ou consertar. Consertar tudo o que está danificado. Os que já não têm uso, então, têm de substituí-los. Certifiquem-se que lâmpadas, torneiras estejam todas em perfeito estado. Maçanetas, portas, ranger também, tudo bem lubrificado, bem arranjado, para que esteja tudo a funcionar o melhor possível. Mantenham os quartos livres de aparelhos elétricos ou eletrónicos, como aparelhagens, televisões, computadores, também o telemóvel. Mantenham-no afastado enquanto dormem e, de preferência, com o Wi-Fi desligado. Eles emitem radiações que são prejudiciais depois a um bom sono. Os espelhos também refletem e agitam a energia, pelo que não devemos tê-los em frente às portas nem janelas ou em frente um ao outro. Jardins, terraços e espaços, ainda antes da porta da entrada, devem ser acolhedores e harmoniosos, idealmente com todos os elementos presentes. À semelhança de toda a casa, deve evitar-se também a desordem na entrada da casa. Verificar se a mesma está arrumada e livre de obstáculos. Muitas das vezes deixamos brinquedos, sapatos e outros objetos na entrada da casa, que devem ser arrumados num local próprio para que não estejam logo na entrada da casa e causem desarmonia. A porta da entrada deve ser robusta e estar em boas condições e deve ser do tamanho proporcional ao da casa, nem demasiado grande, nem demasiado pequena. Sofás, cadeirões e outros assentos também não devem estar diretamente em frente à porta. Devem estar virados para a porta, mas não em linha reta com ela. As escadas abertas em frente à porta devem ser evitadas. Se for o caso, pode resolver a situação colocando uma planta à entrada entre a porta e as escadas. Evitar também que a porta da entrada e a dos fundos sejam em linha reta. Quartos. A melhor localização para o quarto é longe da porta da entrada. A cama deve ser colocada afastada da porta, de preferência no lado oposto, de forma a que quando estamos deitados tenhamos uma boa visão da porta. Para além de estarem limpos e arrumados, os quartos não devem ter o elemento água, como jarras com flores, aquários, fontes. Um quarto em género de suíte com a casa de banho, esta deve ter a porta sempre fechada para bem da saúde dos moradores. O colchão da cama do quarto casal deve ser um só e não dois. Também não deve ser colocado diretamente no chão, deve ter sempre pelo menos um estrado a separar do chão e do colchão. Nos quartos em sótão ou águas furtadas, com os tetos inclinados, evite que a cama esteja debaixo das vigas. Se tal for impossível, coloque a cabeceira com a inclinação equilibrada ou com a parte ascendente para a cabeceira. Também pode usar um dossel para enfraquecer o efeito das vigas.
Quando se deita, lembre-se de observar os cantos, as esquinas que apontam para si, inclusive vindo do exterior do quarto, que às vezes passam pelo vidro da janela. São as tais setas invisíveis, que no Feng Shui são venenosas. As mesinhas de cabeceira e cômodas, quadradas ou retangulares, podem originar essa situação, tenham atenção. No entanto, se as mesinhas de cabeceira forem mais baixas do que o colchão, está solucionado. Idealmente, não se deve ter a área de trabalho no quarto. Portanto, não se deve ter também os computadores e outros aparelhos no quarto. Se tal for imprescindível, pode usar-se um móvel destinado a esse fim e que permite arrumar tudo nele e fechar após o trabalho acabado. Para melhorar a energia dos relacionamentos, use decoração apropriada como as fotos, que deverão ser aos pares, pois simbolizam o amor e a partilha e de preferência de casais felizes. Boas cores para os quartos devem ser as de tons suaves, como os cremes, beges, pêssegos e rosas pálidos, que ajudarão a criar uma atmosfera tranquila. Zona de convívio. Sofás e cadeirões devem estar preferencialmente encostados numa parede que permita avistar a porta da sala ou a entrada na sala. Já sabem que devem evitar colocar os sofás no meio da sala sem qualquer suporte de parede. Lembrem-se da montanha. Também não devem ter os sofás ou os outros assentos em frente, em linha reta mesmo da porta. Evite ter mais de 2 portas na sala. Os móveis e a quantidade devem ser proporcionais ao tamanho da sala e devem deixar espaço suficiente entre eles para que o Qi se possa movimentar, assim como as próprias pessoas por entre a sala e os móveis. As mesas do centro devem ser quadradas ou retangulares, aquelas mesas de centro baixas. A televisão não deve ter uma posição de destaque. Não deve ser o centro das atenções da sala. Uma boa opção para ser o centro da sala é a lareira, que deve ser fechada com um recuperador de calor, por exemplo. Quando sentados, verifiquem se têm cantos a apontar para vocês. Caso existam, coloquem uma planta entre vocês e o canto de forma a evitar o seu efeito nefasto. Nas mesas, também podem cobrir os cantos, por exemplo, com um bonito caminho de mesa. Zona de refeições. Idealmente, a sala de jantar não deve ficar muito próxima da porta da entrada. A mesa da sala deve ser de preferência oval ou redonda e assim evita os cantos. Caso a mesa seja quadrada ou retangular, não deve sentar ninguém nos cantos. Um espelho junto à mesa de refeição, a apontar para ela, é uma boa sugestão para aumentar o fluxo de energia da riqueza e da abundância. Evite cores fogo, como o vermelho, tenha-as apenas em pequenos detalhes e não em grandes móveis. Uma boa forma de adicionar o alimento de fogo à sala de jantar é usando velas. Cozinha. Tenham atenção que, para os orientais, a cozinha é uma das partes mais importantes da casa. É o coração da casa. Se puder escolher um local para a sua cozinha, evite que seja muito próximo da porta da entrada ou também muito próximo da porta dos fundos e evite que seja a primeira coisa a ver quando se entra em casa. Uma boa regra para colocar os equipamentos de cozinha é formar um triângulo entre o frigorífico, o fogão e o lava-loiça. Se a cozinha é o coração da casa, o fogão é o seu elemento principal e tenham em muita atenção a forma como vos vai permitir cozinhar nele. Ele deve estar numa posição que permita cozinhar de frente para a porta. Se
Se tal for impossível, deve evitar-se ao máximo cozinhar de costas para a entrada da cozinha, pois isso trará sensações de baixa autoestima. O fogão é um símbolo de riqueza e, como tal, deve estar em perfeitas condições de funcionamento e sempre limpo. O fogão também não deverá estar junto de janelas, pois pode perder-se o fluxo da sua energia. Para que a energia da água, representada no lava-loiça, não colida com a energia do fogo, representada no fogão, evite que estes dois equipamentos estejam lado a lado. Evite também adicionar mais energia à água junto do fogão. Atenção com as cores e os materiais que as representam. À semelhança de toda a casa, também a cozinha deve estar sempre limpa e livre de desordem. Mantenha-a arrumada, incluindo os armários e despensa e qualquer outra arrumação. Flores naturais e frescas trazem uma boa energia para a cozinha, assim como a fruta. O amarelo é uma boa cor para a cozinha, pois favorece a digestão. Já o azul é bom para ter na área da refeição. Se o espaço da cozinha permitir, tenha o azul apenas na área da refeição, longe do fogão, pois lembre-se que azul simboliza o elemento água. Casa de banho. As casas de banho são as zonas mais desafiantes e em que temos de ter maior atenção para o Feng Shui, pois são essencialmente o elemento água e requerem ser muito bem equilibradas para minimizar todas as energias negativas que elas representam. Caso a localização possa ser uma escolha possível, evite que seja muito perto da porta da entrada ou que seja o centro da casa. Também não deve ser junto da cozinha e a sua porta também não deve dar para a sala de estar. À semelhança de todas as outras áreas, também as casas de banho devem ser mantidas limpas, arrumadas e livres de qualquer desordem. Os ralos devem ser mantidos tapados, incluindo os dos chuveiros, das banheiras ou lavatórios. A tampa da sanita também deve ser mantida fechada, pois a sanita em si é um ralo. E a porta da casa de banho deve ser sempre mantida fechada. É importante que tudo nela esteja a funcionar em perfeitas condições. Verifique se não há fugas, não há pingos. Essa zona representa a sua área financeira. Despensas, arrecadações, lavandarias e outros arrumos. Estas áreas são frequentemente ignoradas, mas são igualmente importantes devido às energias estagnadas que podem atrair. Lembrem-se de que podem igualmente influenciar tanto na sua energia pessoal quanto na do ambiente. Lembre-se que estas áreas também devem ser mantidas arrumadas, limpas e arejadas. Quando não estiverem a ser utilizadas, as portas deverão estar fechadas. Layout da casa. Sabemos que o estudo do Feng Shui se baseia num projeto de harmonia energético que se manifestará na vida das pessoas que moram naquele local. Procura-se um equilíbrio entre as áreas pessoal, social e profissional. No entanto, não raras as vezes, temos de trabalhar com o que já está construído e aproveitar o que temos disponível. Pode também haver áreas sociais mal localizadas, demasiado pequenas ou até inexistentes, como por exemplo uma sala de estar demasiado pequena para a quantidade das pessoas da família que nela habita. Vamos então ficar atentos a estes fatores quando formos ver, adquirir ou arrendar uma casa. E vamos analisando as possibilidades de reorganizar as áreas da casa. Todas as divisões da casa devem ter todos os elementos representados.
Tenham atenção à finalidade dessa área e assim às diferentes proporções das representações. Lembrem-se, as casas de banho representam a energia da água, portanto, não carece de ser acrescentado essa energia.